Povo de Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um podcast, biblicamente, estamos aqui para que juntos possamos meditar na poderosa palavra, se aprofundar no conhecimento e crescermos juntos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor. Já vamos entrar na poderosa palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3, do livro de Zacarias, versículo de número 2 a seguir. Vamos ser aqui bem objetivo na reflexão desse dia. Vamos ser para que possamos trazer a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor há de falar aos nossos corações. Zacarias capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Versículo 3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Versículo 4. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Versículo 5. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. Graças a Deus. Queridos irmãos, o livro de Zacarias, quando nós paramos, estudamos um pouco acerca do livro deste profeta, um dos profetas menores, nós vamos ver que existe pelo menos dois propósitos específicos do livro do profeta Zacarias. O primeiro propósito deste livro, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 8, foram escritos a fim de encorajar o remanescente judeu a persistir na construção do templo. Ou por que não dizer na reconstrução do templo? Os irmãos sabem muito bem, tanto o profeta Zacarias quanto o profeta Ageu também, eles são contemporâneos, eles são da mesma época. E esses dois profetas profetizaram em um período em que o povo estava se reconstruindo diante da presença do Senhor. E você sabe muito bem que reconstruir é mais difícil do que construir. A reconstrução ela é mais difícil. A reconstrução ela requer um período em que coisas velhas sejam tiradas, coisas passadas, coisas antigas sejam tiradas, para que a nova chegue. O contexto desse livro é esse: o povo está em uma grande reconstrução. E no livro do profeta Ageu, quando o Senhor levanta este profeta,
ele chega a dizer: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ageu capítulo 2, versículo 3. O profeta ele chega a questionar os moradores, os irmãos que viveram e viram a casa e viram o templo na sua primeira glória, com toda a sua formosura, com toda a sua beleza, com todos os bens materiais que ela possuía, e o profeta chega a questionar: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Porque a segunda casa, ela não era comparada em nada com a primeira. A segunda casa, ela não tinha a mesma formosura, a mesma beleza, não tinha. Os mesmos materiais, não tinha. Mas o profeta, ele exorta, Ageu exorta para que Zorobabel, para que Josué pudesse se esforçar, para que o povo da terra pudesse se esforçar, para que o povo, para que a liderança pudesse trabalhar, porque o Senhor era com ele. E o Senhor chega a dizer que, por intermédio do profeta Ageu, que a prata era dele, o ouro era dele. Ou seja, a primeira casa que, por intermédio de Salomão, foi erguida, era uma casa linda, era um templo lindo com muitos bens materiais. O Senhor está dizendo para aquele povo que dele é o ouro, dele é a prata. Ou seja, se ele quisesse que essa segunda casa fosse uma casa comparada com a de Salomão, ou melhor do que o primeiro templo erguido por Salomão, se ele quisesse, isso iria acontecer. Ele falou: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Porém, por mais que a segunda casa não fosse em nada comparada com a primeira, a profecia era a seguinte: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A segunda casa, ela não pode ter os bens materiais que foram erguidos na primeira. A segunda casa não pode ser linda. A segunda casa não pode ser bela, não pode ser bonita como a primeira. Porém, o Senhor está dizendo que a glória da última casa será maior do que a primeira. Então, este é o contexto do profeta Ageu, e este é o contexto também do profeta Zacarias. Zacarias exorta o povo, encoraja o povo, o remanescente judeu, a persistir na construção ou reconstrução do templo. Ele chega a exortar o povo, dizendo que não era para o povo desprezar as pequenas coisas, ou o dia das coisas pequenas. Ou seja, o começo, a reconstrução seria difícil, a reconstrução seria com dificuldade, a reconstrução seria com adversidade, mas não era para o povo rejeitar o dia das coisas pequenas. Porque tudo que é grande teve um começo um dia, e esse começo foi pequeno. Esse é o contexto. Porém, no capítulo de número 1, versículo de número 3 e 4 do livro do profeta, ele traz uma palavra muito poderosa, e aqui é um convite de Deus para o povo. Qual é o convite? Portanto, dize-lhes
Assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Qual é o convite de Deus para o povo? O convite é: tornai para mim. Vocês estão em uma grande reconstrução, mas primeiro tornem para mim. O povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá, era um povo que, hora e meia, virava as costas para o Senhor. Era um povo que, hora e meia, desprezava o Deus que o libertara, o Deus que tinha o abençoado, o Deus que o tinha derramado de todas as sortes de bênção. Esse povo virava as costas para o Senhor. O livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 13, vai dizer: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Olha só, não é Deus que deixa o povo, é o povo que deixa Deus. Não é Deus que vira as costas para o povo, é o povo que vira as costas para Deus. Não é Deus que desampara o povo, é o povo que desampara a Deus. Jeremias chega a dizer: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Jeremias chega a questionar: olhe para as nações, veja se alguma nação trocou aquele que ele diz ser Deus. Ainda que não sejam deuses, mas eles retêm a sua fidelidade àquele Deus que eles criaram, mas o meu povo não. O meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram. Jeremias chega a dizer: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, por causa disso. E o Senhor chega a dizer para o povo dele que era para eles reconhecer os seus maus caminhos, voltarem para o Senhor. Aliás, não era apenas o povo que tinha virado as costas para o Senhor. A sua liderança, os sacerdotes, os profetas, todos tinham virado as costas para o Senhor. A vida espiritual do povo, consequentemente, chega a morrer. Não tem como eu ter uma vida espiritual saudável virando as costas para o Senhor. Não tem como eu ter uma vida espiritual sadia em dias virando as costas para quem pode trazer saúde espiritual para a minha vida. Consequentemente, o povo perece. A liderança pereceu quando todos eles viraram as costas para o Senhor. E Zacarias, ele começa a sua mensagem, a mensagem de Deus por intermédio do profeta é essa, convidando o povo a tornar para o Senhor, tornai para mim. É Deus convidando o povo para que o povo pudesse voltar-se para ele. Porém, você se lembra o texto que nós lemos? Zacarias capítulo de número 3. Zacarias vai ter uma visão. Esta visão é uma visão muito poderosa e que vai servir de lição para as nossas vidas neste momento. O texto vai começar dizendo: e me mostrou o sumo sacerdote Josué,
o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Qual é a visão? Ele vai ver o sumo sacerdote. Qual era a função do sumo sacerdote? Existia um lugar chamado Santo dos Santos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava neste lugar. Ninguém poderia entrar, somente ele. A função era dele. Então ele tinha que se purificar por ele e ele tinha que apresentar o sacrifício do povo. Esta era uma das funções do sumo sacerdote. E Zacarias, ele está vendo esta visão. Ninguém mais está vendo, apenas o profeta Zacarias. Ele vê o sumo sacerdote que estava diante do Senhor, só que à sua mão direita estava Satanás, o acusador, para lhe opor. Como é que alguém está diante de Deus, mas à sua mão direita está Satanás para lhe opor? Como é que um sumo sacerdote está diante de Deus, mas à sua mão direita está o seu adversário para lhe opor? E nós vamos ver mais na frente o motivo disso. Você se lembra do livro de Jó? Quando os filhos de Deus vieram se apresentar até Deus, Deus perguntou para Jó: Você viste o meu servo Jó, homem temente, homem sincero, homem íntegro, homem justo, e que se desvia do mal? Mesmo assim, Deus permitiu que Jó passasse por aquela grande prova, mas aqui há uma legalidade. Aqui há uma legalidade da parte do sumo sacerdote. E nós vamos ver mais na frente. Enquanto ele estava diante do Senhor, Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, para lhe resistir, para lhe acusar. Mas o versículo 2 vai dizer: Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? É bom frisar aqui que o sumo sacerdote, ele simboliza não apenas o sacerdócio de Deus, ele simboliza também a nação de Israel. O sumo sacerdote Josué simboliza como estava a vida espiritual da nação de Israel. Como o povo estava diante de Deus. Como estava Israel diante da presença do Senhor. O versículo de número 3 vai dizer que Josué estava vestido de vestes sujas. Estava diante do anjo. Como é que uma veste suja serve de legalidade para o adversário? Como é que um vestido sujo serve de legalidade para o inimigo? Trazendo para o mundo espiritual, e lembremos-nos que aqui é uma visão. O sacerdote não estava vendo, mas o profeta, Deus abre a visão do profeta para que o profeta pudesse ver como é que estava a vida espiritual, o mundo espiritual da nação de Israel, do sacerdócio real de Deus. Como é que uma veste suja serve de legalidade? Nós vamos ver que sujeira na nossa vida, sujeira nas nossas vestes simboliza pecados, simboliza falhas diante da presença do Senhor. E sujeira, pecados na nossa veste serve de legalidade para que o inimigo das nossas almas esteja à nossa mão direita para se opor contra as nossas vidas, para nos resistir, para se levantar contra a nossa vida. E nós louvamos a Deus porque mesmo
o sacerdote ou o sumo sacerdote estando com as suas vestes sujas, o Senhor se levanta em favor dele. O Senhor se levanta em favor do povo de Israel. O Senhor se levanta em favor da sua nação. E o Senhor vai repreender o acusador. Porque enquanto diante de Jesus, Mateus capítulo 4, o tentador se apresenta para o tentar, aqui não é mais para tentar. Aqui é para se opor, aqui é para acusar. Todos os dias acontece isso conosco. O inimigo das nossas almas, ou ele se apresenta para nos tentar, ou ele se apresenta para nos acusar. Com Jesus, ele se apresentou como tentador e mostrou muitas coisas para tentar a Jesus. Com Jesus, ele apresenta muitos pratos, muitos manjares, mas aqui para o sumo sacerdote, ele não se apresenta como tentador, ele se apresenta como o acusador. Porque com Jesus ele não tinha o que acusar, ele tinha como tentá-lo, mas não podia acusá-lo. Para o sumo sacerdote, ele veio como acusador, porque as vestes dele estavam sujas. Porque as vestes do sumo sacerdote estavam manchadas. Porque enquanto a Bíblia diz que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, e que as nossas vestes sejam alvas como a lã ou como a neve, as vestes do sumo sacerdote estava manchada, estava suja. Como é que estão nossas vestes diante de Deus? Como é que estão as nossas vestes diante do Senhor? E eu não estou falando de roupa material, eu estou falando da nossa roupa espiritual. Como é que nós estamos diante do Senhor? O Senhor se levanta em favor do sumo sacerdote. O Senhor se levanta em favor do povo. Eu lembro os irmãos que o sumo sacerdote aqui está simbolizando a nação de Israel. Porque tem coisas que somente o Senhor sabe como nós estamos. Ezequiel 37, quando o Senhor mostra aquele vale de ossos secos que estavam sequíssimos, aquele vale, aqueles ossos, na realidade simbolizavam o povo de Israel, a nação de Deus. Simbolizava a vida espiritual do povo de Deus. Como é que eles estavam diante do Senhor? Eles estavam mortos espiritualmente. Eles estavam sequíssimos espiritualmente. Mas o Senhor falou para o profeta para ele profetizar. Profetizar o Espírito para que pudesse ter vida. Para que pudesse ter vida para os mortos. Mas qual foi a solução para o sumo sacerdote aqui? Qual foi a solução para o sumo sacerdote Josué no texto? Porque enquanto o sumo sacerdote estava com as vestes sujas e Satanás estava à sua direita, eita, é isso que o inimigo quer, irmãos. É isso que o adversário quer. Eu estou com as minhas vestes sujas. Eu posso me achegar diante de Deus, mas eu ainda tenho uma legalidade. É por isso que muitas das vezes você está até diante de Deus, adorando a Deus, cantando para Deus, e você está sendo até verdadeiro, mas ainda tem uma legalidade. Você ainda permite que o acusador esteja à sua direita para lhe opor. Mas uma coisa que nos chama a atenção, que me chama a atenção, é que o versículo de número 4 vai dizer: Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. Tu creres que Deus é poderoso para tirar essas vestes sujas da sua vida? Tu creres que Deus é poderoso para tirar esta legalidade da sua vida, da minha vida?
Tu creres que Deus é poderoso para arrancar tudo aquilo que causa-lhe vergonha. Tu creres que Deus é poderoso para tirar as vestes velhas e te dar uma veste nova? Versículo de número 4 continua: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Há uma ordenança aqui. Qual é a ordenança? Tirai-lhe as vestes velhas. Tirai-lhe as vestes sujas. E a ele. Escute, irmão, escute isso aqui. Talvez Deus já tirou as tuas vestes sujas e você não sabe. É por isso que há uma ordenança para tirar as vestes sujas do sumo sacerdote e a palavra se direciona para ele. Porque Deus muitas das vezes já perdoou o pecado, mas ainda vivemos no passado. Nós não conseguimos ter uma vida no presente e não temos nenhuma perspectiva para o futuro, porque ainda estamos presos em um pecado, em um delito que cometemos no passado, e o acusador vem para nos acusar. O acusador vem para nos lembrar daquela falha, daquele delito. E o Senhor, nesta hora, te diz: Ele já tirou as vestes sujas, já tirou as vestes velhas e Ele está colocando vestes novas para a sua vida, uma história nova para a sua casa, uma história nova para a sua chamada, uma história nova para o seu sacerdócio. O Senhor faz questão de falar para o sumo sacerdote, porque muitas das vezes nós ainda não compreendemos que ele já tirou as vestes sujas. E ele coloca vestes novas. Uma veste nova que não tenha mais sujeira. Irmãos, você se lembra muito bem de Adão, quando Adão pecou, quando Adão falhou diante de Deus, quando Adão olha para ele e percebe que ele estava nu, olha para sua mulher e percebe que ela está nua diante dele. Adão sente-se vergonha. Adão sente vergonha da sua nudez. Eva também sente vergonha da sua nudez, porque é isso que o pecado faz. O pecado nos traz vergonha. O pecado nos traz vergonha. E o texto vai dizer que Adão cozeu folhas de figueira, fez aventais para ele, com folhas de figueira. E coloca sobre a sua esposa, para que ambos pudessem tapar a sua nudez. Você se lembra muito bem que Adão se esconde, porque ele sabia que Deus iria visitar o jardim. Adão se esconde porque ele sabia que na viração do dia Deus iria visitar o jardim. Eles tinham um encontro marcado. E mesmo Deus sabendo que Adão e Eva tinham transgredido a sua lei, tinham transgredido os seus mandamentos, tinham transgredido a sua ordenança, mesmo assim, ele desceu no jardim. Você pode falhar com Deus, eu posso pecar contra Deus, eu posso negligenciar a sua chamada, eu posso falhar na sua ordenança, mas mesmo assim, lembremos-nos do jardim. Ele irá descer para nos procurar. Ele irá descer para tratar com as nossas vidas. Ele irá descer porque ele já providenciou aventais novos para a sua vida. Ele vai descer porque ele já trouxe a solução. O animal já foi morto. Já tem vestes novas para entregar para você. Saia de trás da árvore. Saia de trás do madeiro, porque um dia alguém ficou na frente do madeiro para te dar o livramento, para te dar a libertação, para que você possa conhecer a verdade e essa verdade te liberte, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até quando nós vamos ficar com
com esses aventais de figueira? Até quando nós vamos querer dar o nosso jeito? Adão, quando faz aventais para ele e para sua esposa de folhas de figueira, era ele querendo dizer: eu vou dar meu jeito, eu vou dar a minha solução, mas não é do teu jeito, mas não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é como eu quero, é como Deus quer. Não é da minha vontade, é da vontade de Deus. Não dê jeitinho para o seu pecado. Traga este pecado à luz da cruz, porque na cruz há liberdade, na cruz há salvação, na cruz há remissão, há poder, não na cruz, mas naquele que um dia foi pendurado nela, aquele que um dia levou madeiro, aquele que um dia padeceu, sofreu, morreu para nos dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está tirando as tuas vestes velhas. Deus está tirando as tuas vestes velhas, porque não tem como Ele fazer remendo de vestes novas em vestes velhas. Ele precisa tirar. Ele precisa arrancar essas vestes velhas. Ele precisa tirar essas vestes velhas, para que a nova venha a ser posta, para que a nova venha a ser colocada. E o texto continua para a gente concluir, versículo 5, e disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. A mitra era uma espécie de turbante que possuía uma lâmina de ouro com as seguintes palavras: Santidade do Senhor. O sumo sacerdote tinha que ter essa mitra na sua cabeça, na sua testa. E sobre essa mitra tinha uma lâmina de ouro com essa frase, com estas palavras: Santidade do Senhor. Isso mostra que no culto, no sacrifício que iremos apresentar para o Senhor, algo que é indispensável: santidade. Todos têm que ver que Deus é santo. E o que Ele requer do seu povo? Santidade. Mas, irmãos, eu sou cheio de falhas. É por isso que Cristo nos justificou. É por isso que o justo viverá pela fé. Mas, irmãos, eu não sou justo. É verdade, tu não és justo, nem eu. Mas em Cristo nós somos justos. Não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez em teu favor. Tu és justo, meu irmão. Jesus já te justificou. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Sendo, pois, justificados por Deus. Eu fui justificado, você já foi justificado. E uma coisa é certa, se ele já tirou a veste suja, ele colocou uma mitra sobre a sua cabeça, dizendo santidade ao Senhor. Agora, não é mais para me envolver nos meus pecados, nas minhas falhas. Agora é para me servir ao Senhor com fidelidade. Santidade não se resume apenas àquilo que eu não posso fazer, porque nós fomos ensinados assim: você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode, você não pode, você não pode. Mas santidade não é apenas proibição. Santidade é aquilo que eu devo fazer diante de Deus. Santidade não é apenas ordenanças do não. Você não pode, você não deve. Santidade é aquilo que eu devo fazer. O que eu devo fazer? Vai para a Bíblia. E você vai entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser santo não é eu me isolar, não é eu pegar um barco e ir para uma ilha e lá eu ficar só. Ser santo é eu estar em vários lugares, mesmo assim eu permanecer fiel ao meu Deus, fiel ao seu mandamento, fiel à sua ordenança, fiel aos seus preceitos.
Você crê que Deus está colocando uma mitra em você também? E estabelecendo a sua santidade, a sua pureza, a sua verdade na sua vida? Que você possa ficar com esta palavra, meu irmão. Que você possa ficar com esta reflexão. Que você possa compartilhar esta palavra com seus amigos, com seus irmãos, com a sua família, e que todos possam ser edificados por esta palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.